Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 71. Muito bom! Hoje, pessoal, vamos falar, entre outras coisas, da importância da união. A união que faz a força. Já escutamos essa expressão em algum lugar. A união faz a força. A união constrói. A união faz o novo. A união traz solidez. A união traz resultados positivos ou negativos, dependendo da situação. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. A união de mentes insanas trouxe uma onda de destruição, um genocídio, 6 milhões de pessoas mortas, judeus mortos, 6 milhões. A união destrutiva, a união perniciosa, fez o quê? A maldade se instalar. Não se fixar de maneira inamovível, mas se instalar por um período. Foi o suficiente para criar catástrofes. Quando Hitler ocasionou a guerra em 39 e até o seu término em 45, houve mortes. Calcula-se que 100 milhões de mortos envolvendo a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a União, neste sentido, causou uma destruição. Mas há a união positiva. A união que cria a transformação positiva da humanidade, de um grupo de pessoas, de uma sociedade, de um povo. Por exemplo, ainda na guerra, quando o país é dizimado, a união alavanca, faz esse país prosperar e voltar a crescer. Ou quando o país passa por uma crise política, a união, então, nesse sentido, faz com que este país mude. A união é de fundamental importância para que nós tenhamos sucesso. Porque ninguém prospera sozinho. Mesmo porque ninguém vive sozinho. Nós somos codependentes. Como que você pode viver sozinho? Quem que vive sozinho? Eremita? Sozinho é impossível. Você depende das pessoas, direta ou indiretamente. Não há possibilidade de você ser totalmente independente, desconectado com a realidade. Então a união está por trás de todas as coisas. E quando temos espírito de união, quando temos este espírito, nós simplesmente nos vinculamos aos bons resultados da vida. Porque no plano espiritual, para que haja sucesso, eles prezam muito a união. A equipe espiritual conta conosco, por exemplo, para que nós forneçamos o ectoplasma, uma energia muito rica, para a terapêutica de espíritos que estão em estado de perturbação. A união. O elo que se estabelece entre nós aqui do plano físico e eles lá do plano extrafísico. A união. Então, no bem, para que o bem prospere, é necessária a união. Então, temos que estar sempre conectados, entrosados. E isso não significa, de maneira alguma, concordar 100% com o conjunto a qual estamos unidos. De repente, dentro do conjunto, os elementos têm pontos de vista diferentes, têm maturidades psicológicas diferentes, religiões diferentes, expectativas mesmo sobre vários assuntos muito diferenciadas. Mas, no entanto, no que tange a união, há o sucesso, há o progresso. Porque entenderam que a força
bem direcionada, bem ajustada, faz verdadeiros milagres. Então, se você está isolado, una-se na sua casa. Você está isolado de quem? Do seu irmão? Da sua mãe? Do seu marido? Da sua esposa? Dos seus filhos? Una-se. Procure estabelecer elos de união, vai valer a pena. Se você na sua empresa está um pouco abandonado, apenas tangenciando, una-se. Procure estreitar contatos com as pessoas que estão chegando, as pessoas mais velhas. Peça orientação em termos de experiência, como você deve proceder. Na faculdade, você está um pouco fora de órbita? Se una. Converse com os seus amigos, com os professores. Que livro devo ler? Que livro você sugere? Troque ideias. Permute. União. Isso é união. Isso é construção. Construção para o novo. Se você está depressivo, angustiado, absorto, frustrado, temeroso, passando por um tratamento psiquiátrico, ou se você está deixando de fumar e está tão triste, porque isso afeta o seu emocional, e você acredita que as pessoas não entendem você. Poxa, eu parei de fumar, por exemplo, e as pessoas não me entendem. Em vez de me ajudarem, me incentivarem, agora que ficaram contra mim, onde já se viu isso? Isso é falta de união de você para com os outros. Então, se una, por favor. Fale mais baixo. Respeite o meu momento. Estou passando por depressão. Eu parei de fumar. Tenham mais calma para comigo. União. Procure se vincular às pessoas. Procure estreitar laços através da comunicação. União que se dá através da comunicação, fundamentalmente. Isso é união. Aí todos vão trabalhar em favor de um único ponto, de um único objetivo. E isso vai trazer o quê? Progresso, sucesso. A viagem astral, o que é a viagem astral? União de fatores. Ou existe apenas uma fórmula que se dê para a viagem astral? Uma única fórmula para a viagem astral? Não. A viagem astral tem vários fatores. Por exemplo, reforma íntima, técnica apropriada, dilatação das suas potencialidades psíquicas, lucidez, a concentração, uma boa alimentação, entre outros. Então, são é a união desses fatores que vão levar você ao sucesso. Na faculdade, por exemplo, para que você consiga se graduar, você tem que unir muitos elementos. Elementos que, aparentemente, às vezes estão até dispersos. Mas você vai pegando aqui, conectando ali, linkando aqui, etc. Vai montando e vai ajustando a sua realidade. E você vai enfrentando os desafios e vai se graduar, vai vencer. É assim que funciona. Um casamento, um relacionamento sem união, o que vai acontecer? Será fadado ao fracasso, ao erro. Por quê? Porque ninguém progride isoladamente. Nada no universo é isolado. Fale para mim alguma coisa que é isolado. Não há. A semente que aparentemente está escondida nas entranhas negras da terra. A semente está lá, depositada, esquecida, abandonada. Não. A semente está assim, na cova escura, mas ali há humus, ali há umidade, ali vai desenvolver todo um processo germinativo e a planta vai nascer, vai romper a terra, a união. Depois tem o sol que a beija, o vento, a água da chuva, e ela vai crescer, porque houve união. Ela vai crescer e vai fazer sombra, vai ofertar frutos, porque houve união.
As suas raízes vão se entranhar cada vez mais no solo, união, para que ela não tombe. Os pássaros vão poder se abrigar. Por quê? Porque há união. O viajor vai poder descansar sob a sua sombra, porque a união. A semente jamais se desenvolveria sem a união. E como que nós vamos viver sem união? Impossível. Impossível. Então, por isso que o egoísta é uma pessoa, psicologicamente falando, enferma, doente, espiritualmente falando, evidentemente. É uma pessoa doente, uma pessoa enferma. Ela desencarna, ela é egoísta, ela desencarna e continua egoísta no plano espiritual. Ah, meus familiares, meus familiares. Ele nem está tão preocupado com a sorte dos familiares, e sim com ele. E meus familiares, e os meus bens, os meus pertences. Será que eu reencarnarei logo para me apoderar do que eu deixei em termos materiais? Quantos espíritos não fazem isso no plano espiritual? Isso é muito comum. Por quê? Porque não há o espírito da união. Ou não houve o espírito da união, então a pessoa desencarnou desestruturada. Quando há união, que a pessoa está prestes a passar por um grande evento, e quando há união, ela passa com mais solidez, com mais condições de vencer. Então, quando a pessoa sempre se preocupou em unir o evangelho ao coração, unir a proposta do desprendimento. Una o desprendimento a você. Se você é pegado dos bens materiais, faça uma união com o desprendimento. Quando você desencarnar, você não vai passar por esse problema. Porque você uniu o desprendimento, você uniu o espírito de não vínculo com a matéria, com as coisas transitórias. É união. Isso é união. União com o belo, com o evangelho de Jesus. Porque quando você se une com o evangelho de Jesus, você não é mais egoísta. Porque o código da transformação moral está enxerado no evangelho de Jesus. Então você desencarna, você não vai ser avaro lá. Você não vai ser egoísta lá. Porque você sempre se uniu. Se uniu o quê? Ao desprendimento. Se uniu o quê? Ao amor, à paciência, à amizade. Se uniu ao quê? Ao não vínculo à matéria. Você tem. Mas momentaneamente. Eu tenho 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil, 100 mil. Ok. É para eu viver da melhor maneira possível. Mas isso não pode ser meu senhor. Eu não sou escravo do dinheiro. Eu não sou escravo dos meus bens. Eu não sou escravo dos meus relacionamentos. Porque senão eu vou dar com o burro na água. Aí a pessoa vai embora da sua vida. E o que vai ser de você? Você é escravo da pessoa. Você é escravo do dinheiro. Amanhã ou depois você pode passar pela prova da miséria e daí? Pela provação da miséria e daí? Nem sua vida foi pro beleléu? Hã? Por quê? Porque você só tem uma coluna? Uma grande estrutura tem várias colunas. Se uma cair, tem outras que sustentam. Agora você só tem uma coluna na sua vida? Aí está na roça, velho. Porque se essa coluna cair, você vai junto. Então você tem que ter a união de várias colunas para sustentar toda a estrutura. Seja ela complexa ou simples, não importa. Mas tem que ter a união. Isso é um papel fundamental. A união é um papel, é uma lei fundamental. Então, se você sempre tem este espírito da união, o espírito da união, você vai muito longe. CADEF 71. Vamos pensar. Vamos analisar. Certo? Você tem toda a ferramenta do sucesso guardada no seu coração. Qual ferramenta você está precisando agora? Então pegue. Esta ferramenta é que vai fazer a diferença. Use-a. A união sempre levará você muito longe. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso!
Que Deus seja louvado.